Olá, hoje nós vamos estar conversando a respeito de um texto da Bíblia, que é um texto muito conhecido, que é a história de o rico e Lázaro. Essa passagem ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 16. Então, algumas pessoas falam que é uma parábola, outros vão dizer que não, que é um fato, né, um histórico. A verdade, para nós, o importante é as aplicações que Cristo quis fazer quando ele conversou ali com aquelas pessoas. Nessa passagem que está no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19 ao versículo 31, onde nós vamos ler, nós vamos pensar que tipo de proveito a gente pode tirar para nossas vidas hoje a respeito desse ensino do Senhor Jesus Cristo e que ensino a gente pode tirar para nossas vidas, né? O que ele quer transmitir. Uma coisa importante é ler, é claro, a passagem. Eu vou fazer a leitura aqui da passagem primeiro e depois a gente vai fazendo um comentário dentro de um tempo não muito longo para a gente não ser cansativo, né? Então, assim, a passagem diz assim, olha, Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31. Aí eu vou trazer alguns conceitos conforme o meu entendimento dessa passagem. Diz assim, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ou tem outra tradução que fala no inferno, né? Então aqui fala, e no Hades ergueu os olhos, quer dizer, o rico, né? Estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, né? Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, ele tem Moisés e os profetas, ou eles têm, né? Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então é o seguinte, olha, essa é a passagem então de Lucas capítulo 16, o rico e Lázaro. Nessa passagem, a gente quer chamar a atenção primeiro da questão de que Jesus foi quem mais falou de inferno. Talvez você não saiba disso, seja novidade, né? Mas Jesus que mais falou de inferno, né? Por exemplo, no capítulo 25 de Mateus, lá no final, ele fala que lá é um local onde o verme não morre e a chama não se apaga. Jesus diz isso. Eu queria chamar a atenção para que esse não é um assunto agradável, mas chamar a atenção para os meus telespectadores, né? Para a questão, para os meus amigos, né? Vamos dizer assim, para a questão do amor que o Senhor Jesus Cristo tinha
pelas pessoas. Aquele público ali que Jesus estava falando, ali no meio, quando você lê essas passagens, outras, igual eu já dei outros estudos no livro de João, no Evangelho de João, a gente vê que Cristo, ele tinha inimigos, né? Então, assim, não só pessoas vinham de bom grado, os pecadores, né, ouviam o Evangelho, mas existiam os religiosos, que se sentiam salvos, que já se sentiam justificados, que já se sentiam-se perfeitos, vinham procurar uma crítica, movidos de inveja contra o Mestre, porque Jesus, ele arrastou multidões com ele, que gostavam de ouvir a palavra dele, a palavra de Cristo. E Cristo, ele anunciava aquilo que o Pai lhe mandou. E é interessante pensar que o que Jesus disse está em linha com muita coisa do Velho Testamento, que ele veio cumprir a lei, a Bíblia diz. Então Cristo, ele não veio agradar as pessoas, ele veio obedecer ao Pai. Então essa deveria ser a conduta de todo líder, todo pregador do Evangelho. Ele deveria pregar o Evangelho que agrada a Deus. E muitas vezes o Evangelho que agrada a Deus não é o Evangelho que agrada as pessoas, né? Não é verdade? Então, assim, esse que é o pano de fundo, vamos dizer assim, dessa passagem. Ou seja, que Cristo, ali ele estava cercado de gente que iam criticá-lo. E ele aproveitou para fazer algumas aplicações e mostrar algumas verdades. Por exemplo, segundo alguns estudiosos, o Talmud, que é a tradição judaica ali, que é um comentário da Bíblia, aquelas pessoas que liam a Bíblia, os fariseus, saduceus, os poderosos, os ricos, os que eram religiosos de fachada, lá no Talmud tinha algum comentário que dizia que Deus se agradava do rico, porque o rico dava esmolas, né? E esmolas é um pouquinho daquilo que ele tinha, né? Então, assim, na verdade, é como se eles pudessem comprar a salvação com esmolas, né? E não é bem assim. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que a salvação ela é conquistada ou ela é adquirida através da fé em Jesus, né? Então, assim, Jesus, então, por isso que ele cita esse exemplo. Para os ricos e poderosos, para os religiosos, isso era um escândalo. Quando Jesus falou lá em Mateus que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico se salvar, os discípulos ficaram admirados. Então se for assim, isso foi numa outra ocasião que ele disse, então ninguém pode se salvar. Fala que eles ficaram grandemente admirados. Isso nos faz lembrar que para eles foi uma surpresa. Então, a gente aprende com os apóstolos depois, né, que não é que Deus faz acepção de pessoas. Em tese, o rico está mais próximo, mais longe da salvação, porque ele confia nas riquezas. Mas Abraão era rico, diz Gênesis 3, versículo 2 ou 20, porque Abraão confiava no Senhor, não nos seus bens, né? Então, a primeira questão aqui, então, desse texto, quando no versículo 19, a gente percebe, então, que Jesus ele veio desconstruindo tradições. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é enganado por tradições. Então, muita coisa que você pensa que não é. Ele falou isso muito, por exemplo, no capítulo 5 ao capítulo 7 do livro de Mateus, quando Jesus falou assim, foi dito, eu porém vos digo. Então, não é que o pobre é salvo, o rico é perdido, não. A salvação ela é pela fé em Cristo. Essa que qualquer um que crê em Jesus como seu Salvador será salvo. Quem não crê já está condenado. Disse o Senhor Jesus para um líder fariseu que era Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Né? Quem crê será salvo, o Filho de Deus. Né? Deus amou o mundo que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, assim, é a fé, porque nós não podemos ter obra, e as nossas obras são falhas. Então Deus é perfeito. Se Deus fosse nos julgar pelas nossas obras, para efeito de salvação, estaríamos todos perdidos. Agora, Deus julga o cristão para efeito de galardão. Então o cristão, aquele que crê em Jesus, ele deve então produzir obras. Então o que aconteceu com o rico é que o rico não produziu obras, é o que diz o texto. Aquele mendigo vivia na porta dele e comia o quê? Comia de migalhas.
porque o rico tinha recurso e não o ajudava, não o acolhia. Mas por que o rico não acolhia? Porque o rico não tinha a salvação, né? O rico não cria no Evangelho. O rico não se interessou pela palavra de Deus. É isso que o texto diz. Abraão, representando Deus nessa parábola, pode chamar de parábola, lá no final desse texto, ele vai dizer, lá ele tem os profetas de Moisés. Hoje as pessoas têm os evangelistas que pregam o evangelho da Bíblia. Né? Não é o porque eu estou falando que você deve crer, mas você deve fazer igual os bereanos, conferir as escrituras se é isso mesmo. Os bereanos, no capítulo 17, versículo 11 do livro de Atos, eles conferiam e eles foram elogiados por isso. Então, para cristão, Tiago 2, versículo 15, ele fala assim, olha, se um irmão carecer de roupa ou alimento, se nós não socorremos, a fé nossa está morta. Quer dizer, nossa fé, ela não é evidenciada, aí nesse caso, com obras. Então, a fé, um coração contrito, um coração salvo, que crê em Jesus, ele vai fazer obras. Para ser salvo, não, porque ele já tem um coração mudado. Um coração igual ao coração de Jesus, que se compadecia das pessoas. Né? Por exemplo, eu vou citar duas coisas em Mateus capítulo 23, lá no versículo 33 e no versículo 37. Essa passagem diz o seguinte, que Jesus, primeiro, Jesus chamou os fariseus de raça de víboras. Ele falou, raça de víboras, quem vos livrará do fogo do inferno? Jesus disse, mas por que Jesus disse para os fariseus? Porque os fariseus eram falsos. Os fariseus eram líderes religiosos e eles eram mal intencionados. Os fariseus acompanhavam Jesus porque eles estavam encantados com os milagres que Jesus fazia, mas eles não criam. Os fariseus queriam matar Jesus, porque eles sentiam-se ameaçados. E Jesus era o Filho de Deus que veio salvar a humanidade. Então, Jesus, ele conhece os corações das pessoas. Então, quando ele fala assim, raça de víboras, porque ele sabia que os fariseus tinham noções da Bíblia, do Velho Testamento, e viam que Jesus era o cumprimento, era o Messias prometido que viria e realmente veio no Antigo Testamento. Por isso que Jesus chamou eles, em Mateus 23, versículo 33, de raça de víboras. Por outro lado, no versículo 37 de Mateus, mesmo Mateus, Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, quem me dera, eu quis, como a galinha, acolhe os pintinhos debaixo das asas, vos acolher. Mas vós não quiseste. Jesus chorou. Por quê? Aí ele estava falando para quem? Jesus estava falando para as multidões. Porque as multidões eram como ovelhas que não tinham pastor. E essas multidões seguiam aqueles líderes falsos, lobos. O bom pastor do capítulo 10 do livro de João, do Evangelho de João, é Cristo. Os falsos pastores levam as ovelhas para o matadouro. Não cuidam das ovelhas. São lobos disfarçados. É por isso que Jesus foi duro com os líderes religiosos e Jesus foi cheio de compaixão com Jerusalém. Ou seja, com o povo. Mas o povo também tem sua culpa. Uma parte do povo creu, outra parte não creu. Outra parte só queria ver milagres e comer pão de graça, ouvir a palavra, que era muito bem explicada. Não queria um compromisso com Deus. Você gosta de ouvir uma palavra muito bem explicada, mas você não quer compromisso com Deus? Uma das formas do compromisso com Deus é a fé, claro, mas depois congregar. Não deixei-vos de congregar, está lá em Hebreus, se não me engano, 11:25. Como é costume de alguns, é preciso ter compromisso com o Senhor Jesus. É preciso reunir numa igreja local, para estar lá, para poder aprender da palavra, para poder ganhar experiência, maturidade, para poder ensinar outros. Não é bom ficar na comodidade da poltrona, né? É preciso reunir, congregar com outros. Por outro lado, então, nós temos agora o Lázaro. Lázaro significa em hebraico Eliezer. Eliezer
Deus é a minha ajuda. Aquilo ele confiou em Deus. A salvação de Lázaro não é pelo ser pobre, mas por crer. Essa que é a questão. O nome já indica nessa passagem. Deus é a minha ajuda. Enquanto que o rico fala que ele foi enterrado, né? Fala que o Lázaro morreu só até aí, talvez, como se diz, ele nem teve um túmulo, né? O rico foi sepultado, mas o rico nem para Deus, aqui na passagem bíblica, nem nome é citado, mas Lázaro, o nome dele é citado, é lembrado, né? Então a gente vê isso na passagem. Então, outra coisa que é importante pensar, que me chamou a atenção, alguém criticou, fez uma crítica e falou assim, mas outra questão antes, com relação ao pobre, né? Paulo falou assim, olha, 2 Coríntios 8, versículo 9, sabe? Aliás, antes, 2 Coríntios 8, versículo 9, fala assim, olha, Jesus sendo rico, se tornou pobre por nossa causa, ou seja, para nos trazer a salvação. Sendo rico, ele se tornou homem e viveu na pobreza, ou seja, no meio da maioria, para nos trazer uma tão grande salvação. 2 Coríntios 8, versículo 9. Outra questão aqui, o mesmo apóstolo Paulo diz o seguinte, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo e não as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, ou as pessoas fracas, e não as fortes. Deus escolheu as que não são, as pessoas vis desse mundo, ou seja, e não as que são importantes. Então, para que nenhuma carne se glorie. 1 Coríntios 1, versículo 27 e 28. Ou seja, a princípio, Deus se manifestou muito com o evangelho, que é loucura para os homens que se perdem. O evangelho parece loucura para os homens. O evangelho é simples. Então Deus revelou esse evangelho a todos, principalmente aos loucos, né? aos que não são, aos fracos. Né? Porque Deus, o evangelho, a salvação não é com dinheiro, é pela fé no sacrifício do Filho de Deus que veio do céu, morrer, encarnou e veio morrer pelos nossos pecados. Né? Então, a gente poderia pensar então que você pode estar desamparado nesse mundo. Tem até um versículo que algumas pessoas oportunistas, né, dizem assim, Davi falou no Salmo 37, 25, fui moço e agora sou velho, jamais vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Na verdade, no próprio Salmo 37, aí eu li o versículo 25, mas no verso 9 fala assim, olha, os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Possuirão quando? No futuro. Lázaro, ele foi alguém que viveu abandonado. O próprio Paulo falou que aprendeu a viver contente. Filipenses 4, versículo 12, ele falou assim, olha, sei estar humilhado como honrado, tem experiência de fartura como de fome, abundância como de escassez. Na verdade, Davi, o versículo que as pessoas usam de Davi, ele fala que eu, na experiência dele, eu nunca observei. Né? E outra coisa, ele não observou, mas quem foi, falando de o justo desamparado, mas a verdade é que Jesus foi alguém mais desamparado. O maior justo nessa terra foi Cristo. E ele disse, Deus meu, por que me desamparaste na cruz? Na verdade, Deus teve que abandoná-lo, Deus teve que castigá-lo por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. É isso que aconteceu. Jesus citou um salmo, me parece que foi, eu não lembro agora qual salmo, parece que é o Salmo 22, quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? O salmo é referindo ao próprio Messias. Então, às vezes a gente perde aqui para ganhar lá na frente. Na verdade, o amor a Cristo é assim, é um amor de perda. É abrir mão dos prazeres transitórios do pecado, como aconteceu com Moisés no capítulo 11 de Hebreus. Quer dizer, Moisés é alguém que era o filho da filha de Faraó, era um faraó, futuro faraó. E Moisés abriu mão de tudo por causa, ele observava a cidade eterna. E Moisés não entrou na terra prometida. E ele que foi educado no Egito, nas melhores escolas, ele era neto de Faraó, vamos dizer assim, né? Por adoção. Faraó não tinha filho homem, dizem os historiadores.
ele seria um faraó, quer dizer, o cargo mais importante do mundo. Ele deixou tudo para ser o líder de um povo judeu, vivendo no deserto. E ele não entrou na terra prometida. Mas, depois que ele morreu e tudo mais, Moisés, ele estava no Monte da Transfiguração com Cristo, ele e Elias, né, no capítulo 17 de Mateus. Moisés estava lá, transfigurado, revestido com um novo corpo. Então, perde agora para ganhar depois. É isso, né? O Evangelho é isso. Então, nós sabemos que, por outro lado, a igreja, a gente deve estar ajudando, enquanto igreja, uns aos outros. Outra coisa que importante que a gente pensa nesse texto, a gente pensa o seguinte, pensando nesse texto, a gente vê alguns conceitos que a gente pode observar aqui nesse texto. Por exemplo, a questão do Hades, né? O Hades aqui é o seguinte, o Hades que eu citei aqui, que em algumas traduções é inferno, existe a palavra Seol no Antigo Testamento. O Seol seria a mesma a palavra hebraica que no Novo Testamento é Hades, H-A-D-E-S. Hades, o Seol do Velho Testamento, é o mesmo Hades do Novo Testamento. Então, eu não vou ficar falando de Seol, né, porque o Hades está no grego, no Novo Testamento, e no Antigo Testamento estava no hebraico. O Hades, então, que é o mesmo Seol, se refere ao mundo invisível, ou uma condição dos que partiram dessa vida. Então, assim, em muitos aspectos, o Hades, ele pode ser às vezes ele é traduzido, o Hades, como inferno, como sepultura, ou Seol, né? No Antigo Testamento é mais sepultura, como além, né? Mas a verdade é que o Hades, se você for pensar, quando a gente estuda sobre o Hades, a gente vê que ele é onde estava o rico, né? Onde ele estava lá, sofrendo. O Hades é um lugar, ele não é um lugar, ele é uma condição. Então, veja bem, Hades é uma condição da alma sem corpo. Então, quando a pessoa morre, o corpo vai para a terra. O espírito e a alma dele vai para algum lugar, segundo a Bíblia. Então, no caso do rico, que não tinha Jesus, ele foi para o além, vamos dizer assim, que é o Hades. No caso de Lázaro, que cria, vamos dizer assim, hoje, crê em Jesus, foi para Deus, foi para o paraíso. O que Jesus falou com o ladrão, né, na cruz? Ele falou assim, que converteu ali, que chamou ele de Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo fala que ele estaria no paraíso, que é o terceiro céu. Existem 3 céus que a gente fala quando a gente fala de céu. Os 3 céus que normalmente a gente fala, quando a gente está se referindo à ideia de céu, quando a gente tem o céu, que é a atmosfera, né? O céu, a atmosfera, que a gente chama de atmosfera, os pássaros, na Bíblia, eu não vou citar porque a gente não tem tempo. A atmosfera, onde estão os pássaros, onde está a chuva, as nuvens. Tem o segundo céu, que a gente chama de firmamento, onde estão as estrelas, os planetas, o sol, e o terceiro céu, que é no trono de Deus. Então, Paulo fala que foi no terceiro céu, né, numa revelação que Deus lhe deu. Então, assim, isso é a ideia de céu. Agora, com relação ao Hades, é o além. Então, enquanto lugar, mas onde não se sabe. Agora a gente sabe que a Hades é uma condição, enquanto condição, é uma condição de alma e espírito sem corpo. Essa era a condição do rico. É a mesma condição de Lázaro. Quando a pessoa morre, o corpo vai para a terra. Aí a alma e o espírito ou vai para Deus ou vai para o Hades. Ok? Então no Hades, onde ele estava, olha para você ver, por exemplo, a gente tem um versículo de Apocalipse 20, versículo 14, que fala assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ué, mas como é isso? Como é que explica isso? Ora, veja bem, a morte, o que é a morte? É uma condição do corpo sem a alma. Então, a pessoa morre, o que você vê ali, você vai no velório? Um corpo sem a alma e sem o espírito, não é isso? Então, a morte é o corpo, a condição do corpo sem a alma e sem o espírito. O Hades é um espírito, é um corpo e um espírito da pessoa, né?
sem o corpo. Entende? Então, por isso, quando Apocalipse fala assim, inclusive quando usa o termo inferno, não existe na Bíblia. Alguém tentou traduzir como inferno. Mas a melhor tradução do além, né, de Hades, é além, não é inferno. A tradução de Hades, às vezes, coloca inferno, mas não é a ideal. Né? Então, quando fala assim, Apocalipse 20, versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é o Geena. Então, é o seguinte... Como a morte e o inferno foram lançados, ou que a melhor tradução seria o Hades, foram lançados no lago do fogo, lá em Apocalipse, no final dos tempos. Ora, a morte é o corpo, sem alma. O Hades, né, é uma alma sem o corpo. Então, tanto o corpo da pessoa como a alma, que não crê em Jesus, vão ser lançados no lago de fogo. É essa que seria a melhor tradução lá do Apocalipse, então, versículo 20, versículo 14. Então, assim, Jesus, então, ele ensinou essas coisas. Então, o inferno poderia ser melhor entendido se a gente fosse usar um termo, né? Porque lá fala Geena, que é traduzido lago de fogo. Poderia até o inferno ser um lugar onde seria o Hades, ou seja, o corpo, o Hades é a alma, né? A morte, que é o corpo sem a alma, né? O Hades, que seria a alma e seu corpo, seriam lançados no inferno. Então, o lago de fogo poderia ser traduzido nesse caso como inferno, tudo bem, né? Até aí tudo bem. Mas a verdade é que a Bíblia fala, então, no inferno não existe ninguém, pensando como o tal do lago do fogo, né? Eu não sei se é exatamente fogo, mas lá vai o diabo, capítulo 19 e 20 de Apocalipse, se você ler, você vai ver que o anticristo, o falso profeta, Satanás vão ser lançados lá. E aquelas pessoas que não obedecem ao evangelho de Cristo, que não creem em Jesus, porque o inferno não foi criado para as pessoas, foi criado para o diabo e seus anjos, mas as pessoas são seduzidas e por causa disso vão para o inferno. Então, assim, eu poderia explorar muito mais essa passagem, mas como o tempo hoje, eu estou com um tempo curto, eu gostaria de dizer o seguinte: Jesus, ele faz um alerta, né? E eu quero fazer esse alerta como um evangelista. Deus quer te salvar. Basta para isso você crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Ele foi o Cordeiro de Deus que João Batista viu e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a pessoa no inferno, igual lá, quando ele fala assim, pai Abraão, enfim, lá no inferno, o Abraão, que é o representante de Deus, fala assim: não adianta, mesmo se eu mandasse alguém que já morreu voltar lá, eles não vão crer. Isso é verdade, porque no capítulo 11, Jesus curou a Lázaro, Jesus ressuscitou a Lázaro, e muitas das pessoas não creram. E os fariseus ainda queriam matar ele. Né? Então, o negócio é a Bíblia, a palavra de Deus. Que Jesus possa te abençoar e te trazer a paz. Em nome de Jesus.